você assiste agora ao programa Artigo 5º. Desde 88, a nossa Constituição Federal conta com um capítulo especial dedicado aos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui você fica sabendo como estas garantias são colocadas em prática. Hoje nós vamos falar sobre o que pode acontecer quando alguém não socorre outra pessoa que necessita de ajuda. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E a lei deixa claro que a omissão de socorro é crime. Para falar sobre esse tema, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco a advogada Marici Gianico, mestre e doutora em processo civil. Também vamos conversar com o advogado Tiago Bouza, especialista em direito criminal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que caracteriza legalmente a omissão de socorro. A omissão de socorro é uma inércia de uma pessoa diante de uma situação corriqueira da vida em que ela deveria prestar um auxílio e ela não faz nada, ela permanece inerte. Doutor Tiago, e o que pode acontecer com essa pessoa que se omite? O artigo 135 do Código Penal, ele, quando fala da omissão de socorro, o preceito secundário diz que a pena para quem se omite é de 1 a 6 meses de detenção, podendo ser aumentada pela metade caso da omissão resulte uma lesão corporal de natureza grave ou até triplicada caso da omissão resulte a morte. Bom, muitas vezes o resultado da falta de ajuda do socorro que não chega quando é preciso é uma perda irreparável. E não são só as pessoas que podem ser punidas pela omissão. Se uma instituição não oferece o atendimento médico necessário, pode ser responsabilizada. Aos 53 anos de casada, Dona Maria perdeu o marido depois dele ter sofrido um infarto. Ela conta que seu Sebastião passou muito mal e foi socorrido por familiares. Mas ao chegar no hospital da Unimed, em Caldas Novas, onde o plano de saúde era aceito, não conseguiu atendimento. Ele estava com a pressão alta demais, com dor de cabeça e tonto. Chegamos lá, que nós tínhamos plano de saúde, porque não temos mais, e foi negado. É muito doído a falta de uma pessoa que a gente está vendo que podia ter salvado a vida dele. A família procurou a justiça e ganhou a ação contra a Unimed. Nenhuma falta dos filhos, sente demais do pai, que ele era um pai muito presente. Este advogado afirma que, neste caso, ficou caracterizado a omissão de socorro, o que é considerado crime. Qualquer pessoa que estiver em risco ou sentindo-se em risco de vida, ela deve ser socorrida para qualquer hospital. Se não for socorrida adequadamente ou se for negado esse socorro, a pessoa pode sim responder por omissão de socorro. No caso do plano de saúde, além da omissão de socorro, não há prejuízo das ações de danos materiais e morais que a família deve ingressar em seguida para poder receber os valores desses danos sofridos. Doutor Tiago, se a pessoa chega a um hospital e não é atendida, isso caracteriza omissão de socorro? O direito penal não costuma aceitar respostas tão automatizadas, não é? De maneira que é preciso que se apure realmente o que foi que aconteceu em cada situação específica. Os próprios hospitais eles têm os seus atendimentos, esses atendimentos são todos normatizados por protocolos, por convenções particulares internacionais, inclusive. Então, é preciso que, pelo menos na área criminal, que se individualize exatamente a conduta para que se possa apurar realmente a omissão, se houve realmente o crime de omissão de socorro. Nem toda negativa de tratamento vai caracterizar o crime de omissão de socorro. É preciso que haja alguns requisitos, o paciente precisa estar em uma situação relativamente mais grave. Até antes de entrarmos, eu estava conversando com o doutor Maurici justamente sobre isso. Existem casos que o paciente procura o hospital e ele, na verdade, está com uma gripe, ele tem uma virose, etc. O hospital, às vezes, está cheio, não tem leitos. Eles encaminham a um outro hospital. Então, é preciso que realmente haja uma correta, uma necessária individualização da situação para que se possa proceder à responsabilidade criminal de cada situação, de cada hospital, de cada médico, enfim, dos envolvidos na situação.
Doutora Marici, e a demora no atendimento? Ela também pode ser caracterizada como uma omissão de socorro ou só a negativa do atendimento? Não, dependendo das situações, sim, também pode ser caracterizada como omissão de socorro. Teríamos, como o Dr. Tiago já adiantou, que analisar a situação específica do caso, mas muitas vezes é justamente a demora que acaba ocasionando uma piora no quadro da pessoa. Então, pelo menos na área civil, nós sempre temos que, numa situação dessas, que comprovar a existência de uma culpa, a existência do dano e o nexo de causalidade existente entre a ação ou a omissão de um agente e o resultado danoso. Isso estando demonstrado, vai haver sim uma possibilidade de indenização, uma possibilidade de reparação desse dano. E a demora se incluiria nessa situação sim, com certeza. Pois é, doutor Tiago, em caso como apresentado na reportagem, a Justiça tem dado ganho de causa às vítimas? Olha, normalmente, pelo menos na área criminal, normalmente sim, as condenações não tendem a ser poucas. Em determinadas situações, inclusive, as condenações não são nem por omissão de socorro, dependendo da situação, né? Na verdade, elas podem caracterizar até o crime pelo resultado. Então, vindo a sobrevir o evento morte, pode ser, inclusive, o médico ou o responsável pode até vir a ser condenado por homicídio também, não é? A gente percebe realmente um certo rigor, sim, na justiça criminal nesses casos. O senhor falou do médico ser responsabilizado. Normalmente, quem é punido? O hospital ou clínica, ou o profissional de saúde, ou o atendente que barrou o atendimento lá fora? Quem é punido normalmente? Como eu disse, é preciso que se individualize Depende da culpa de cada a situação. Exato. Às vezes, o médico, muitas vezes, ele está num procedimento e ele nem tem contato com esse paciente. Como é que poderia um médico nessa situação ser responsabilizado criminalmente, não é? É uma situação inviável de se responsabilizá-lo nessa situação. Então, é preciso que realmente se apure e por isso que é preciso instaurar um inquérito policial para individualizar realmente quem fez o quê, qual conduta pode ser atribuída a cada profissional envolvido na situação. Doutora Marici, a gente viu aí a viúva falando que dinheiro nenhum paga, que indenização não paga o dano sofrido e a gente sabe que não paga mesmo. Claro. Mas ajuda a evitar que situações como essa se repitam? Certamente. Eu acho que todos os envolvidos numa situação como essa devem, sim, procurar a justiça. É claro que as indenizações não têm nenhum caráter punitivo, ela tem um caráter ressarcitório. É uma forma de você prover, de alguma forma, a família que se sentiu lesada tanto materialmente quanto moralmente, porque o dano moral também é coberto nessas situações, especialmente em casos de morte. Mas é claro que o valor nunca é de, enfim, restituir a situação à qual, né? Bom, nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre a omissão de socorro. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um telespectador. Se eu vejo uma pessoa caída na rua e não paro por medo de assalto, eu posso ser punido? Doutora Marici, como é que fica nesses casos? Essa situação é bastante complicada, né? E é uma dúvida que eu imagino que seja bastante comum. Hoje em dia, como vivemos numa sociedade, né, bastante violenta, eu acho que a gente teria que analisar o caso a caso, sim. Pode se configurar uma omissão de socorro, dependendo da situação. Você tem, na verdade, a omissão de socorro enquanto crime, até onde me cabe, né, na minha área civil, ela é um dever de todos, de qualquer cidadão. Ela não é específica de um agente, enfim, que tem alguma atividade específica. Então, qualquer cidadão tem essa responsabilidade, né, esse dever de assistência. Então, teoricamente, poderia sim se configurar uma omissão de socorro. Aí eu acho que vai da situação concreta, né, do que você vai analisar, se você está de dia, de noite, quais são as características do local, enfim, eu acho que você teria que especificar um pouquinho mais para a gente poder saber aí se caracteriza um crime, né? Bom, nós temos mais uma pergunta, vamos conferir. A lei pode realmente obrigar alguém a prestar socorro? Como isso pode ser feito? Doutor Tiago, como é colocado em prática? De fato, a lei obriga a pessoa a prestar socorro. A doutrina costuma chamar isso de um dever jurídico de assistência, um dever jurídico de solidariedade. Então, de fato, estamos aqui no artigo 5º, né? Então, ninguém vai fazer algo que a lei não prevê, mas nesse caso a lei prevê. O artigo 135, ele diz deixar de prestar assistência
E, no caso específico, o próprio artigo da lei, ele também destaca que quando existe um risco pessoal ao fazê-lo, a prestar essa assistência, o agente fica isento de pena. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se existe algum tipo de risco, isso não vai configurar uma omissão de socorro. Seria uma situação, por exemplo, um exemplo de direito penal, a gente entende muitas coisas através dos exemplos. Se alguém que vê uma pessoa se afogando não sabe nadar, não se pode exigir dele que vá fazer socorro, porque ele provavelmente vai se afogar também. Então, nesse sentido, a lei obriga sim, mas há casos específicos que precisam ser individualizados, que podem isentar o agente de pena. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, eu recebo o advogado Tiago Bouza, especialista em direito criminal, e a advogada Marici Gianico, mestre e doutora em processo civil. A gente conversa sobre omissão de socorro. Em 2012, a Lei 12.653 alterou o Código Penal para tipificar como crime o fato de exigir qualquer tipo de garantia para dar atendimento médico hospitalar de emergência. Com a mudança, o Código Penal passou a ter um novo inciso que determina que exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários como condição para atendimento emergencial, pode ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena pode ser até dobrada se esta negativa de atendimento resultar em lesão corporal grave e triplicada em caso de morte. Doutor Tiago, o hospital particular ele tem a obrigação de atender mesmo que o paciente não tenha um plano de saúde ou não comprove formas de pagar aquele tratamento? Ele tem essa obrigação e, inclusive, já tinha também essa obrigação anteriormente. O que essa alteração legislativa fez foi tipificar, ou seja, transformar em crime essa conduta específica, mas essa obrigação, essa responsabilidade, os hospitais sempre tiveram. Doutora Marici, a lei tem sido cumprida? Os hospitais e clínicas têm prestado esse atendimento imediato? Tem, na grande maioria sim. Como o doutor Tiago adiantou, isso já existia antes. Na verdade, na área civil, isso já consta do Código Civil há muito tempo. Isso já consta também do Código do Consumidor, essa previsão. Inclusive, das isenções de responsabilidade, que é o estado de perigo, a gente dá sempre como exemplo clássico disso essa exigência de uma garantia no momento em que a família chega para internar um ente querido. Que pode atrasar o atendimento. Exatamente. E é exigido nesse momento uma garantia, um cheque-calção altíssimo, às vezes, para que você possa fazer a internação. Então, nessas situações, a pessoa acaba aceitando, para que possa fazer a internação. E depois, é claro que essa situação se configura um vício de consentimento e o negócio pode até ser anulado, vir a ser anulado por conta disso. Então, é um clássico exemplo que na área civil, que já existia, no Código Civil, que é de 2002, então isso já estava previsto. Doutor Tiago, agora a lei fala também que os hospitais e clínicas têm que afixar cartazes explicando essa determinação. Isso tem sido feito? Nos hospitais que eu frequento, isso tem sido feito sim. Inclusive, nós sempre percebemos o pronto atendimento dos hospitais nessas situações, realmente atendendo aos pedidos, aos chamados, aos comandos do poder público. Eles costumam sempre ter esse pronto atendimento, até porque a responsabilização que acontece com os hospitais é muito grave normalmente, não é? Então, eles têm sim atendido essas determinações e os comandos legais. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Eu gostaria de saber o que uma pessoa deve fazer se o hospital negar o atendimento. Doutora Marici, o que fazer em um caso como esse? A pessoa que está vítima de uma situação dessas, ela pode ingressar com uma ação judicial, que será uma ação de cobrança, onde ela vai poder exigir danos morais e materiais, dependendo da situação. Os danos materiais, eles se configuram por danos emergentes, aquele dano efetivamente sofrido, e lucros cessantes, aquilo que a pessoa deixou de oferir em razão do dano. Então, são essas as situações concretas que a gente pode analisar. Doutor Tiago, e que tipo de prova a pessoa tem que ter para poder tentar ingressar com uma ação? Normalmente serão provas testemunhais, não é?
Mas também não há prejuízo da análise de prontuários, né, até de receituários médicos ou da ausência deles, mas num tipo de processo como esse, normalmente a prova se dá por via testemunhal. E aí ela pode pedir qualquer pessoa que esteja ali no momento para poder falar em favor dela? Preferencialmente pessoas isentas, não é? Pessoas que não têm relação de parentesco, ou também melhor seria se não tivessem relações de emprego com o hospital. Pessoas isentas, agentes públicos, às vezes os próprios servidores do SAMU que conduzem, os bombeiros também que conduzem as vítimas ao hospital, eles em tese, são pessoas isentas para funcionarem como testemunhas no processo. Bom, e nós vamos à última pergunta feita por um telespectador. Eu gostaria de saber de que forma é definida a responsabilidade de quem deixa de prestar socorro a uma pessoa. Doutor Tiago, essa responsabilidade tem relação direta com o tipo do dano causado, com a consequência? Tem. Como eu disse anteriormente, o parágrafo único da lei do artigo 135 do Código Penal, ele prevê que, caso a omissão resulte numa lesão corporal grave, a pena pode ser aumentada até metade. E caso ela resulte, caso a vítima venha a óbito, essa pena pode ser, inclusive, triplicada, né? Então, sim, tem realmente relação com o resultado que acontece no caso. E se o resultado for inevitável? Se por mais que a pessoa se esforce, o resultado for o mesmo assim, se ela se omitir, ela é penalizada? O comando legal, o comando da lei, ele diz que a pessoa não tem o dever de impedir o resultado, mas diz que a pessoa tem o dever de agir. Então, é preciso que a pessoa haja. O resultado realmente pode qualificar a pena, ele pode aumentar a pena. Mas não significa que vai ser também suficiente para responsabilizar a pessoa. A pessoa tem o dever de agir. Isso é que o comando legal impõe. O dever de evitar o resultado, aí a lei já não tem como prever, colocar. né? Exatamente, ela já não tem como prever. Doutora Marici, e omissão de socorro? É apenas deixar de prestar o auxílio à vítima ou é também não comunicar, não pedir ajuda de uma autoridade que pode socorrer? Isso também pode se caracterizar como omissão de socorro, né? Em algumas situações, ela não tem condições de ela própria prestar o socorro. Em algumas situações, ela até agravaria a situação da vítima, né? Então, ela nem deve agir nessas situações, mas sim, ela deve procurar ajuda com aquele especialista, com aquela pessoa que mais indicada para socorrer. Bom, e o que leva uma pessoa a não prestar socorro a alguém em dificuldade? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Ele cometeu uma imprudência e ele vai ter que pagar por aquilo. Então, acho que devido ao medo de pagar, né, pela infração que ele teve, também muitas vezes a falta do conhecimento, né, que é direito da pessoa de ser socorrida. É muita falta de consideração com a pessoa, poderia parar e socorrer, né, a pessoa. Falta de educação mesmo, né, falta de caráter. O indivíduo tem que ser mais humano, né? Eu acho isso uma irresponsabilidade, né? Porque se você provocou o acidente, participou do evento, acho que o mínimo que a pessoa tem que fazer é ficar para ajudar, né? Independente de você ser culpado ou não de causar do acidente, você tem que socorrer a vítima, porque senão você se torna um criminoso como qualquer. Doutor Tiago, a gente viu aí um dos entrevistados falando que se a pessoa provocou o acidente, se envolveu. Nesse caso, provocar um acidente e fugir sem prestar socorro, aí a penalidade é ainda maior, né? É maior. O artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o Estatuto do Idoso, também prevêem penas mais altas nessas situações. No caso do Estatuto do Idoso, quando se deixa de prestar auxílio, assistência para alguém juridicamente idoso, tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto no Estatuto do Idoso, as penas são de detenção, mas agora de 6 meses a 1 ano, inclusive. Então, de fato, nessas situações, as penalidades são mais graves. E, por exemplo, tem alguma mudança se tem mais de uma vítima, se forem mais vítimas, é agravado ainda mais? Olha, em tese, é preciso também, como a gente sempre insiste, analisar caso a caso para ver como é que foi a situação, como se configurou o suposto crime, para individualizar as condutas e saber como é que aconteceu. Doutora Marici, e a omissão de socorro é também uma questão moral?
Sem dúvida. Na realidade, a gente também conversava antes do programa, né? E é considerado, é denominado, né, entre os juristas como um dever moral de assistência, esse tipo penal, né? Então, realmente é uma questão moral também. E já era protegido antes mesmo de se tornar crime, né? Então, já vem constando da lei esse artigo 135A do Código Penal, antes mesmo disso, essa exigência de caução, exigência de seguro-garantia, isso já era moralmente punível, né? Doutora Marici, e tem crescido a consciência das pessoas da importância de prestar socorro a quem necessita? Eu acredito que sim. Hoje em dia, no geral, as pessoas buscam mais a justiça, as pessoas buscam mais a defesa dos seus direitos, as indenizações vêm sendo fixadas. Como falamos, a indenização acaba coibindo essa prática, né? Então, eu acredito que sim. O brasileiro é tido como um povo solidário. Então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que pode levar uma pessoa a se omitir e o que dizer para essas pessoas. Doutor Tiago. Eu particularmente gosto como diria o ministro Marco Aurélio, presumir o ordinário. Então, eu acredito sim nessa solidariedade do brasileiro. Nós somos sim um povo solidário, nós somos sim um povo caloroso. Então, eu prefiro acreditar que, diante desse tipo de situação, a tendência é sempre acolher, é sempre ajudar, é sempre ir em direção àquele que está necessitado. E, normalmente, é isso que a gente acaba vendo. Então, eu presumo o ordinário e quero crer nessa generosidade, nesse espírito solidário que nós temos, sim. E para a senhora, doutora Marici? Também prefiro crer nisso e diria para aquelas pessoas que, diante de uma situação dessas, que recuam, para que não recuem, né? Que façam o socorro, para que atendam aquele que necessita, até porque, para elas próprias, a situação vai ser muito melhor se elas agirem ao invés de se omitirem. E qualquer um de nós está sujeito a estar numa situação que precisa de socorro também, né? Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Marici, doutor Tiago, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa. É só enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!